É. O Perfeito. Gabriel também já está aí Tá aqui em o cena, né? Gabriel, está aqui em cena já. A Grande Silvia está aí, Gabriel, sim. Júlio, uma turma boa aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho, Esdras, para a gente abrir. Se bem que vai ficar gravado, né? E a ideia eu vou divulgar depois nas redes sociais para quem quiser acompanhar, ok? O Sim. Júlio, diretor lá da EFE, meu amigão. O Cássio também, a turma lá da faculdade, todo mundo prestigiando, né? Que ótimo, sim. Eu preparei uma apresentação breve do livro, só para que as pessoas tenham uma ideia do conteúdo, né? Sim. E aí depois a gente conversa um pouquinho, porque nós temos um tempo reduzido, nós temos 40 minutos, né? Que é o tempo Sim. do Zoom, então vamos tentar aproveitar o máximo possível, tá ok? Então, primeiro agradecer aí as pessoas que estão entrando, o Rodrigo também faz um trabalho muito bacana, um projeto muito bacana, a Cris, minha prima, que trabalha com fisioterapia. Que ótimo. Então, gente, a ideia, né, desse lançamento virtual é mostrar para vocês um trabalho que nós realizamos, né? Eu e o professor Esdras, doutor Esdras, meu orientador, meu amigo. Eu já vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a falar sobre o livro e depois eu vou passar a palavra para o Esdras também, para que ele possa, enfim, também participar, já que ele tem uma participação bastante ativa aí na minha vida acadêmica, né? Então, vamos lá. Então, de novo, agradecendo, né, a presença de todos e só para dizer para vocês, né, que, na verdade, esse livro, ele foi feito por mim, pelo Dr. Esdras Vasconcelos, como eu disse, meu orientador de doutorado, e que tornou-se um grande amigo, né, de outras façanhas aí pelo mundo do basquete, né, Esdras? Exato, Coisas exatamente. muito bacanas que aconteceram. Foi um prazer, foi um grande prazer. Então, esse livro, na verdade, ele foi um resgate que foi feito pela editora Dialética, que fez um convite para que eu publicasse, tomaram conhecimento desse trabalho, que, na verdade, foi a minha tese de livre docência, que aconteceu em 1999, ou seja, 21 anos, né? E aí eu fiquei meio indeciso, porque eu falei, nossa, 1999 tem muita coisa aí que mudou no decorrer, né, desse período. E aí surgiu a ideia de atualizar o trabalho, né? Usar a base dele, que foi o estudo que foi feito com os atletas, mas aí um trabalho conjunto do Esdras e meu, nós atualizamos todo o referencial teórico, porque depois de 21 anos muita coisa mudou, não só no basquete, mas também no que diz respeito ao estresse. Então, eu convidei o Esdras não participou diretamente desse trabalho, mas tem uma participação muito importante, como eu falei, na minha carreira acadêmica, porque foi com ele que eu me envolvi, né, nesse mundo do estresse esportivo, do estresse competitivo. Então, nada mais justo do que convidá-lo, já que o Esdras é uma sumidade no que diz respeito ao estresse, e toda a parte de estresse do trabalho foi desenvolvida por ele. Então, esse trabalho, né, ele teve como objetivo identificar situações geradoras de estresse em atletas de alto rendimento do basquete. Por que isso, né? Como todo mundo sabe, meu envolvimento com o basquete é muito grande e eu sempre acompanhei essas competições de alto rendimento, então a gente percebia a rotina de treinamento, né, as viagens constantes desses jogadores, as pressões das competições, enfim, a necessidade de se manter no auge físico, técnico, tático, psicológico. Isso me chamou bastante atenção e eu resolvi fazer esse trabalho. Então, basicamente, né, o livro ele conta um pouco dessa história. Ele está dividido em três partes, né? Uma primeira parte a gente fala sobre o esporte e a competição,
depois falamos sobre estresse e basquete, e no fim eu apresento o estudo que foi feito, e esse sim a gente não mexeu em nada, já que foram respostas dos atletas, né? Então nós atualizamos essa parte de esporte e a parte do estresse. Na questão do esporte, né, a gente fala um pouco do esporte como um fenômeno social, um fenômeno plural, um fenômeno que hoje tem enfim, tem uma abrangência muito grande. E aí a gente falou do esporte de alto rendimento, enfocando principalmente a competição e o basquete. Aqui o alto rendimento eu estou entendendo como o esporte que é praticado por atletas em tempo integral e que participam de competições de altíssimo nível, como, por exemplo, Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais e outras competições desse tipo. Na questão do estresse que o Esdras desenvolveu, né, a gente falou sobre o estresse competitivo, o estresse relacionado ao basquete, né, aspectos teóricos do processo de estresse, que o Esdras, se quiser falar um pouco dessa questão, Tá bom. por favor, fale um pouquinho, só para o pessoal ter uma ideia de como a gente tratou essa questão do estresse. Se quiser falar, por favor, Esdras. Tá ótimo. Você pensou, então, depois da sua apresentação? Não, pode, se você quiser falar agora, pode falar, não tem problema, rapidamente, só para situar o pessoal naquilo que foi feito em termos de estresse. De estresse, tá. Bom, então eu vou aproveitar para fazer um breve resgate, assim, agradecendo a você a participação no seu livro, eu considero ele o seu livro, você generosamente colocou lá o meu nome, mas você é o grande mestre nessa área. Aliás, enquanto que eu parei a minha carreira acadêmica no doutorado, você seguiu adiante e hoje eu é que tenho que reverenciar o professor titular que você portanto, aquela relação de professor e aluno se desfez lá atrás e eu tenho a honra de estar no seu livro hoje. Então, um grande prazer e lhe agradeço essa generosidade. Bom, se antes nós começamos com a questão do estresse, o Dante fez um uso ampliado disso para a área do esporte, do basquetebol. Também fizemos pesquisas de estresse em várias outras áreas, em várias outras modalidades esportivas, não é? Ele seguiu adiante na pesquisa, então, do estresse, e eu fui partir para o estudo de coping. Eu entendo que estresse é essencial para se entender o fenômeno, mas, ultimamente, nos últimos 5 anos, eu venho concentrando toda a minha atenção, não mais no estresse, porque a gente já conhece bastante dele, mas nas estratégias para superar o estresse, que é, então, o coping. É um estudo já antigo, que não vingou no estudo de estresse. Lá o Richard Lazarus, em 1966, foi que começou esses estudos. E, então, eu me dedico hoje, principalmente, à pesquisa de coping, estratégias para lidar bem com esse estresse, que, no final, é o que vai decidir o sucesso ou determinar o sucesso ou o fracasso numa partida de basquetebol. Mas eu posso falar disso um pouco mais adiante. Passo a palavra de volta a você, Dante, para continuar aí sobre o roteiro do filme, do livro. Obrigado, Esdras. Então, vamos lá. Não está seguindo aqui minha apresentação, não está. Agora foi. Antes da gente continuar, eu queria também reverenciar uma pessoa que está aqui conosco, que me ajudou muito nesse trabalho, que foi a Silvia Deschamps. A Silvia, que depois foi me orientando de mestrado e doutorado. A Silvia, além de me ajudar nas entrevistas, ela me ajudou muito na análise das entrevistas, né? E como nós estamos vendo aqui, né? Então, como que esse trabalho foi feito? Foram 19 atletas, 10 homens e 9 mulheres, através de uma entrevista semi-estruturada, né? Onde haviam algumas perguntas e no decorrer da entrevista a gente ia ampliando essas questões.
uma condição para participar desse trabalho era que esses atletas tivessem participado de pelo menos uma competição, como Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, seja de seleção ou clubes, né? E essa análise da entrevista foi feita, a entrevista, melhor dizendo, foi feita através de uma gravação em vídeo, depois analisada por mim e pela Sílvia, onde nós pudemos detectar as situações que eram comuns e que nós entendíamos como comuns, e depois nós vamos vendo os resultados, a gente acabou dividindo por categorias. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 40 convites foram enviados para esses atletas, e esse número 10 e 9 foi o número de pessoas que responderam a esses convites, né? E que, enfim, se participaram voluntariamente. E um pouco dos resultados, evidentemente, eu vou resumir bastante, né? Só para vocês terem uma ideia, apareceram 126 situações de estresse que foram divididas em dois grandes fatores: os competitivos individuais e situacionais e os extra-competitivos. Aí a gente fez uma divisão, como eu falei, né? Através daquilo que foi, enfim, que a gente tirou das entrevistas. Nós detectamos quais eram as fontes causadoras desse estresse. Então, nós temos aqui estados psicológicos, que são os medos, as inseguranças, as expectativas, enfim, né, as próprias pressões internas. Esses atletas, eles têm uma pressão interna muito grande, eles têm um lado de perfeccionismo muito evidente, né, até pela própria condição. Questões físicas, como preparação física, lesões, né, falta de repouso, tudo isso. E aqui a gente tem também um outro quadro que mostra as situacionais, que são aquelas que estavam relacionadas diretamente com a competição. Então, vejam que as situações de jogo, né, como é meio óbvio, elas foram a maioria. Por exemplo, a importância do jogo, a arbitragem, que foi um tema quase que unânime, né, como fonte de estresse para esses atletas, enfim. Vejam quantas situações, né, preparação da equipe, pessoas importantes, e aqui eles citam técnico, companheiros, dirigentes, os oportunistas, aquelas pessoas que querem se aproveitar de uma determinada situação momentânea para poder, entre aspas, aparecer, né, ao lado do atleta e assim por diante. Enfim, então, esse é um quadro dos fatores competitivos situacionais. Só que esses atletas, eles têm uma vida também fora da quadra, não é? Eles têm família, eles têm filhos, têm esposa, marido, companheiro, companheira, enfim. Então, os extracompetitivos também apareceram bastante, como, por exemplo, questões relacionadas à doença em família, morte em família, discussões com seus companheiros ou companheiras, questões relacionadas à escola, né? Muitos atletas relataram que tiveram que abandonar a escola num determinado momento para poder se dedicar à vida de atleta. Muitos retomaram, inclusive, né? E questões financeiras também. Então, vejam que o estresse, ele não está só relacionado ao jogo em si, ele está relacionado também às questões extracompetitivas que podem influenciar bastante no seu desempenho. E, por fim, a gente tentou identificar algumas situações que eles consideravam como críticas na sua carreira. Então, vejam que interessante, né? Um dos atletas, ele disse que, para ele, a primeira participação em Jogos Olímpicos foi algo assim muito gigante, e que ele teve muito medo de não corresponder. Era a primeira convocação dele numa seleção e logo para uma Olimpíada. Atletas que deixaram de participar de competições importantes por causa de lesão, né? Então, nós tivemos atleta que, por conta de lesão, deixou de participar numa dessas, participou depois em outras, mas em uma delas deixou de participar porque teve uma lesão gravíssima e ficou quase um ano fora do contexto esportivo, né? Como eu falei, a questão da arbitragem parece que é unanimidade, né? Muitos atletas tiveram problemas com a arbitragem, muitos atletas problemas com técnico, né? Discussão, falta de entrosamento, relatavam, por exemplo, questões relacionadas à injustiça, se sentiam injustiçados na equipe, enfim.
Então, esse é o quadro geral do livro que a gente procurou levar e a gente espera, né, tanto eu quanto o Ezra, nós esperamos que a gente possa realmente contribuir, né, para, enfim, nesses estudos. O livro ele está à disposição no site da editora Dialética e, segundo a editora me informou brevemente, ele estará também à disposição na Amazon como livro, como e-book. Esse da Dialética, aqueles que estiverem interessados em adquirir, vão receber o livro físico. Enfim, não é? Essa é, como eu falei, a breve apresentação que eu queria fazer do nosso trabalho, agradecendo mais uma vez, né, aos atletas que participaram, evidentemente eu não vou aqui citá-los, por uma questão de ética, né, mas aqueles que responderam ao convite, aqueles que se dispuseram a fazer a entrevista e colaboraram de uma maneira bastante marcante para o trabalho. E, claro, evidentemente, agradecer ao Esdras, né, pela colaboração e pelo suporte teórico, e todos aqueles que me ajudaram nas entrevistas, eram alunos na época da Escola de Educação Física, e a Silvia, como eu já citei, que foi a pessoa que me ajudou muito na análise dessas entrevistas. Enfim, eu só queria deixar aqui os meus contatos, aqueles que quiserem depois entrar em contato, lembrando que essa apresentação está sendo gravada e depois eu vou disponibilizar para as pessoas. Enfim, era isso que eu queria dizer. Eu vou tirar aqui a tela para a gente voltar na tela maior e agora a gente poderia discutir um pouquinho. Se vocês quiserem, por favor, abram seus microfones, fiquem à vontade, né? E, enfim, nós temos aí algumas pessoas. Esdras, quer fazer alguma colocação? Nós temos 20 minutinhos ainda, temos um tempo razoável para poder falar um pouquinho do trabalho. E, como eu disse, aqueles que quiserem se manifestar, por favor, fazer perguntas, fiquem totalmente à vontade. Se quiserem fazer pelo chat também, mas, enfim. Aqui, só uma coisa, Esdras, a Silvia está mandando um abraço para a gente. O Júlio, diretor da Escola de Educação Física, está nos parabenizando pelo livro. Igualmente, é um grande prazer também com o Júlio. Isso. E ao Gabriel, que também está aí nos assistindo. Olha aí, ó. Gabriel. Com sua grande camisa do Corinthians, né? Não tira essa camisa, rapaz. Pois é. Eu ia pôr a do Baia, mas não deu tempo. Mas, é verdade. Para quem não sabe, gente, o Esdras fez toda a formação dele na Alemanha e ele é um fiel torcedor do Bayern de Munique. Né? Sim, então, está muito feliz, né? Está muito feliz pela conquista do Bayern. Tenho a filha, tenho as netas lá, todo mundo morando lá, então a gente tem que... Aliás, também o filho que mora aqui é corintiano, então eu não podia deixar de me aderir ao Corinthians também. É um prazer. Bom, é um coping muito bom para a vida. Bom, eu já cumprimentei também a Silvia aí, né? E, bom, o que eu quero dizer é que no livro, naturalmente que quando o Dante fez essa pesquisa e até mesmo quando tivemos o contato com a Silvia, coping era visto como um tema anexo ao estresse. Hoje eu costumo dizer que estresse e coping estão tão unidos que cada um é uma metade da laranja e levanto no livro, portanto, numa compreensão mais atualizada de coping, né? Uma vez que o conceito foi criado lá em 1966, eu levanto a questão do fenômeno integrado. Se é verdade que, e eu creio nisso, né, de que se existir estresse, inevitavelmente, inexoravelmente, vai existir coping, e para que coping exista é necessário estresse, então o fenômeno integrado seria, nós passaríamos a não chamar mais de estresse nem de coping,
mas stress coping, como um único fenômeno que se compõe de um problema e a estratégia para resolver esse problema, né? Chego mesmo, e agora, assim, focado bastante no basquete, eu coloco para discussão em que momento do basquete, naturalmente que aí vocês podem falar muito mais, com mais categoria do que eu, em que momento do basquete, do movimento, da dinâmica do jogo do basquete, nós podemos dizer que aquele é um momento de estresse ou é um momento de coping. Quando que a defesa é o ataque é a defesa. Não é? Então, são essas questões que a gente coloca lá para discussão e para reflexão no livro. Né? Essa foi a minha contribuição de entrar com uma questão conceitual para aquilo que o Dante estava colocando a partir da pesquisa. Então, a gente pôde ver, né, que muitas situações apareceram, né? Foram 126, algumas com bastante veemência, outras esporadicamente, mas aproveitando aí a presença, né, de dois fisioterapeutas, que no caso a Cristiane e o Gabriel, dizer que, por exemplo, as lesões foram muito citadas, né? Inclusive, como eu falei anteriormente, situações críticas de estresse. Então, a gente percebe que esse mundo, né, da competição, ele é um mundo extremamente complexo, é um mundo que traz muitas situações e eu diria, Esdras, que as situações de coping, elas estão muito relacionadas com a preparação do atleta. Quanto mais preparado está o atleta em todos os sentidos, fisicamente, tecnicamente, taticamente, psicologicamente, ele tem melhores condições de enfrentar determinadas situações. O que é interessante nessa história é que, mesmo sendo atletas de altíssimo rendimento, nós tivemos aí atleta, por exemplo, com 4 participações em Jogos Olímpicos, né, com 5 participações em campeonatos mundiais. Então, mas mesmo assim, eles apresentam situações que a gente às vezes nem imagina, né? Então, por exemplo, teve um atleta que falou o seguinte, ele falou: "Eu conheço praticamente todos os aeroportos do mundo, mas só conhece o aeroporto." Aeroporto. Então, pode parecer uma coisa, mas inclusive, né, essas viagens, essas mudanças constantes de local, alimentação que muitas vezes interfere demais, né, no rendimento do atleta, enfim, estar longe da família, né, porque quem treina sabe disso, né? Quanto tempo essa pessoa tem que se dedicar e em competições muitas vezes. Nós estamos tendo exemplo agora, né, na pandemia, muitas competições sendo realizadas, por exemplo, a NBA, onde os jogadores estão encerrados ali numa bolha, né, e não podem sair. A gente vê sempre reportagens da família mandando vídeo deles conversando com a família. Então, apesar de toda essa preparação, o estresse está presente, não tem jeito, não tem jeito. O estresse, como você mesmo dizia, né? A gente só vai parar de ter estresse quando morrer, né? No filme, e aí, para completar, naquela série Arremesso Final, que é a história do Michael Jordan, tem um mecanismo, nós chamamos de mecanismo de coping, que ele usa nessas situações de grande estresse, mas que a gente viu isso também na Hortência, né, Dante? Quando ele diz o seguinte: em determinadas situações, eu me autorizo pensar somente o pensamento que precisa ser pensado. Ou seja, ele não deixa que o pensamento dele desvie para outras coisas que não sejam efetivas para o sucesso. Exatamente. Então, é um coping fantástico, né? E a gente viu isso em algumas atletas na seleção brasileira de basquetebol, que nós acompanhamos naquela época, por exemplo, como na Hortência. Sim. Exatamente.
Gente, alguém quer fazer alguma consideração? Por favor, fiquem à vontade. Nós estamos num bate-papo amigável, que isso não é uma aula, hein? Por favor. Exatamente. É porque nós não vamos gastar todo o repertório para vocês comprarem o livro, né? Porque senão não tem graça. Não é, Esdras? É claro, Pô, o claro. que é isso, gente? Alguém tem alguma questão para colocar? Fiquem à vontade. Não precisa ficar inibido, não. Cadê a Silvia? A Silvia só está. Silvia, aparece aí, conversa com a gente, Silvia. Oi, boa noite. Olha aí, Esdras, Olá, a Silvia, tudo Silvia. bem? Oi, Esdras, falei, Prazer, né? tudo Quanto bom? tempo? Pois é, exatamente. Um prazer, Prazer. Silvia. Prazer. Foi um prazer poder colaborar com esse trabalho também, né? Gostaria Com de falar, certeza. agradecer aí o convite do Dante para participar, foi muito bom. Aprendi Isso. bastante também, né? Pois E é. assim, só para concordar com o que vocês colocaram, né? Assim, eu acho que realmente isso que o Dante falou, eu acho que quanto mais o atleta está preparado e a própria maturidade, né? A gente vê atletas que já são mais maduros, eu acho que tem essa capacidade de enfrentamento, né, melhor do que os mais jovens. E a gente observa isso na equipe, né, que eles sempre mesclam essa questão da idade, né, deixar sempre alguns com mais experiência e outros junto com os jovens, para eles poderem estar passando, inclusive, o que eles já aprenderam, tudo que eles já passaram, e está aliviando um pouco a pressão sobre os mais jovens, né? Pois é. Especialmente nas competições mais importantes, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante, né? E a É. gente está vendo, né, que mesmo jogadores mais jovens já têm uma maturidade muito grande, né? E no caso do basquete, a gente está vendo hoje aí um jogador do Dallas Mavericks, que era do Real Madrid, ele é da Eslovênia, o Luka Doncic, um menino de 21 anos que está arrebentando na NBA e que já vinha arrebentando na Euroliga, né? Um garoto fantástico. E interessante que esse menino, em 2015, ele jogou aqui em São Paulo no Mundial Intercontinental contra o Real Madrid Bauru. Ele tinha 16 anos e ele entrou na quadra, parecia que ele estava na quadra já o tempo todo, né? Então, eu acho que isso vem muito também de toda a preparação, do comprometimento, do envolvimento desse atleta, né? Mas também, e isso apareceu muito no trabalho, como eu disse, né, um determinado atleta que disse que a primeira participação dele nos Jogos Olímpicos foi um trauma, porque ele ficou com muito medo de decepcionar as pessoas, era a primeira vez que ele participava, enfim. Então, a gente encontra assim, muita coisa. O mundo do esporte é um mundo muito complexo e, ao mesmo tempo, é bem instigante, né? A gente que trabalha com esporte, cada um na sua área. Eu vejo o Júlio aqui. O Júlio é um especialista na área biomecânica, tem trabalhos fantásticos também nessa área. E a gente fizemos alguns trabalhos juntos, inclusive analisando seleção brasileira, né, Júlio? Com movimentos e tal. Então, o esporte, ele é mesmo uma área de estudo muito bacana, né? Na área da fisioterapia, enfim, na área médica, na área pedagógica. Bom, enfim, nós temos aí muita coisa. Então, registrar também aqui, né, a presença do Tiago também. A família está prestigiando aqui, viu? Pois é. Mas eles foram obrigados, viu? Que se não participasse, não ia ter almoço no domingo, tá? Pois é, essa é a regra. Dante, me lembrei agora de um detalhezinho. Quando trabalhamos juntos, o Dante estava fazendo as pesquisas e eu estava dando suporte do ponto de vista do estresse. A seleção brasileira, e aquilo que ele depois classificou então como os aspectos intrínsecos da modalidade e aqueles que estão no meio ambiente. A seleção brasileira de basquetebol, eles estavam concentrados no Guarujá, nós estávamos acompanhando e quando então, antes de uns jogos decisivos, uma grande atleta recebeu lá a notícia de que os pais tinham brigado em casa e tinha havido até quase que um esfaqueamento de um dos membros da família. Então, uma situação de grande estresse que abala
profundamente emocionalmente um atleta, não é? No momento decisivo de decisão. E esse tipo de estresse não é do jogo, esse estresse do meio ambiente, como você bem classificou, mas que interfere na performance, né? Não, sem dúvida, como eu disse, né, o atleta ele tem uma vida extra-quadra, né? Todo mundo acha muito glamurosa a vida de atleta, mas quem acompanha esporte sabe o quanto essas pessoas se doam, o quanto de sacrifício eles fazem e submetem também as pessoas que estão ao seu lado a esse sacrifício, né? Então, ficar longe da família, longe dos filhos, enfim, é uma situação bastante complicada para todos eles, né? Eu até acho, viu, Esdras, é uma opinião assim bem, né, não é nada baseado em teoria, que essas questões são muito mais complicadas de lidar com as próprias questões do jogo. Talvez sim. Porque no jogo ele tá preparado para isso, né? Ele está preparado para isso. Agora, uma situação familiar repentina, a pessoa é pega ali de calça curta, né? E não consegue, de repente, lidar. E, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo, né? No entorno e, às vezes, julga o atleta. Oh, esse camarada não está bem, não está jogando nada, tal. E, às vezes, a questão é bem fora, ok? Sobretudo quando não tem assim um técnico do tipo pai que diz assim, se não comparecer à live, não tem almoço no domingo, né? Exatamente. Isso é uma situação de estresse muito grave, entendeu? Mas é isso. Gente, a gente já está praticamente esgotando o nosso tempo. Eu queria de novo agradecer a todos vocês que participaram. Eu queria fazer um agradecimento especial à editora Dialética, que acreditou nesse trabalho. Na verdade, eles me procuraram, e depois de tanto tempo, não sei como tomaram conhecimento do trabalho, me procuraram. Eu, a princípio, fiquei meio temeroso. Falei, nossa, mas esse trabalho é muito velho, tem 21 anos. Pô. Mas aí a gente conversou, e aí, com a ajuda do Ezra, nós atualizamos sobre o referencial teórico. Eu acredito que é mais um trabalho para contribuir, né? A gente sempre faz as coisas no sentido de contribuir. Enfim, queria agradecer novamente, Esdras, muito obrigado pelo teu apoio, pela amizade, e por tudo, e a todos vocês que participaram, e eu vou depois disponibilizar esse vídeo nas redes sociais, se vocês puderem compartilhar para que o livro seja divulgado, tá ok? Pessoal, eu que agradeço, Dante. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado também a todos que compareceram. Ótimo, até um vinho. O Pedro está tomando ali um vinho. Excelente. É coping. Né? Isso é coping. Exatamente. Então, tá ótimo. Gente, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos vocês aí, tá? Um abraço, Dante. Abração a todos. Valeu. Obrigado, Cássio. Um abraço. Parabéns, valeu. Muito obrigado. Tá, tchau.